Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu venho falar para vocês o que eu estou passando nesses últimos dias. E explicar o que é que está acontecendo comigo nesses últimos dias. E já eu já quero pedir para que, se você for novo, se inscreva aqui no canal, deixem um like e compartilhem. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Então, gente, para que vocês entendam sobre qual assunto eu vou falar aqui, falar para vocês que é sobre minha vida de tentante, né? Eu quero muito ser mãe, eu tenho um sonho muito grande de ser mãe. E esse assunto não vai ser um assunto de um vídeo só. Até porque se eu fosse trazer esse assunto em um vídeo só, ficaria muito longo. Trazer isso aqui para vocês, eu quero falar um pouco sobre isso. Até porque eu acredito que tem muita gente aqui no YouTube que precisa de gente incentivando, até porque eu assisto muito vídeo sobre isso. Era um vídeo que eu tava pensando em trazer agora pro canal. Eu tava pensando em trazer lá pra frente, quando o canal já tivesse com 1000 inscritos ou 12.000 inscritos. Bem lá pra frente, não agora. E assim, eu vou começar desde quando eu descobri a minha dificuldade para engravidar. Que foi, na verdade, eu nem sabia que eu tinha dificuldade para engravidar. Eu menstruei aos 11 anos e foi no dia 1º de janeiro de 2011. Então, janeiro veio, eu menstruei normal. Passei 3 dias, se eu não me engano, não me lembro muito bem. Mas minha menstruação, ela nunca foi de durar muito tempo. Eu passei 3 dias. E quando foi em fevereiro, a minha menstruação, ela começou a faltar. Então, no caso, eu passei 4 meses sem menstruar. Não tinha intimidade com, assim, gente mais antiga, né? Eu fui criada de uma forma que eu não tinha intimidade com minha mãe para falar sobre esse assunto e chegar nela e falar que minha menstruação tinha faltado. Então, eu esperei minha menstruação vir e veio, depois desses 4 meses que faltou, veio normal. Então, eu não liguei para aquilo. Eu era muito nova, não sabia o que significava aquilo, por que tinha faltado e também não tinha interesse de saber. Quando foi nos meus 14 anos, minha menstruação faltou novamente. Então, minha mãe, ela tinha, assim, um cuidado muito grande quanto a isso. Quando eu falei pra ela, nesse tempo eu já tinha mais uma cabeça assim, já comecei a entender, né? Já tinha começado a entender que aquilo não era normal. Então eu liguei pra ela e falei que minha menstruação não tinha vindo. E quando foi numa sexta-feira, ela veio pra casa e a gente foi ao médico. E o médico perguntou o histórico da família e ela tinha falado que tinha tido cisto e minha avó também. Aí ele falou, então provavelmente, e isso que está fazendo a menstruação dela faltar, é cisto. Então lá em 2014 eu comecei a tomar anticoncepcional mesmo não tendo feito nenhum tipo de outra. Não tinha batido outra e comecei a tomar anticoncepcional. E aquilo ali regularizou minha menstruação. Aos 16 anos eu me juntei. E a partir do momento que eu me juntei, eu tinha vontade de ser mãe. O desejo de ser mãe veio em mim, coisa que eu não tinha pensado antes, mas que a partir do momento que eu me juntei, eu fiquei com vontade de ser mãe. Eu tive aquela vontade de ter um filho, de saber como é ter um filho. Até aí tudo bem, meu esposo não queria, era só eu que queria. Assim, eu já sabia de algumas coisas que eu já tinha falado pra ele, que eu já tinha ido pro ginecologista. A partir do momento que eu me juntei com ele, eu tinha ido pro ginecologista e o ginecologista tinha me falado algumas coisas que foi tipo, ah, você vai ter dificuldade para engravidar. Eu falei isso pro meu esposo. Só que naquele momento ele estava desempregado, ele não estava querendo, ele não queria. Só eu que queria. E eu cheguei para ele e disse, ah, quando eu tiver com tantos anos, eu não vou poder engravidar. E ele falou, deixa de besteira, porque você vai sim. Então, assim,
nem minha mãe queria. Minha mãe sempre chegava em mim e falava, ó, não engravida agora. E quando meu esposo falava pra minha mãe que eu queria ter filho, minha mãe sempre dava conselho a ele, ó, por mais que ela queira, mas não dá agora não. Ele já não queria, e com a ajuda dela, não tinha como a gente fazer um filho. Por mais que eu quisesse, não tinha. Mesmo assim, eu não tomava nenhum tipo de remédio. A partir do momento que minha menstruação regularizou, eu não tomava nenhum tipo de remédio, porque eu tomei remédio 6 meses só. No caso, foi ciclo 21, ele me dava muita dor de cabeça, ânsia de vômito. Eu passei 6 meses sentindo isso. Quando eu parei, eu dei graças a Deus pelo fato de não estar mais sentindo aquilo. E quando foi em 2016, eu já tava, como eu falei pra vocês, eu tava querendo, mas meu esposo não. E eu já tinha explicado alguns fatos que eu já tinha ficado sabendo, só que eu não sabia o quão difícil era pra mim engravidar. Eu já tinha sido orientada, porém eu não sabia que realmente era difícil. Assim, quando foi em 2016 mesmo, assim, eu falava assim, deixa, já que eu não tô tomando nenhum tipo de medicamento, se vir é porque Deus quis. E quando foi em 2016 mesmo, minha menstruação, ela faltou. No caso, ela não veio. Eu achava até que estava grávida. Não me lembro o mês, mas foi lá pro meio do ano, de 2016. Assim, eu achava que estava grávida. Fiz o teste e deu negativo. No caso, com um mês de atraso, eu fiz o teste e deu negativo. Até aí tudo bem, né? Um mês de atraso, normal. Passou 2 meses, aí eu disse, não tá normal. Fiz outro teste, negativo. E deixei passar, né? Deixei o tempo passar. Quando foi com 5 meses, eu fiz outro teste e deu negativo. Assim, como meu esposo estava desempregado e ele não queria, então eu não tinha como fazer tratamento para saber o que era que eu estava tendo naquele momento, mas já sabia que era por causa de cisto. Deixei passar. A gente saía para tomar banho de lagoa, de praia, e eu não me preocupava com minha menstruação vir. E assim, eu estava achando bom. Eu queria ser mãe, mas também eu estava achando bom minha menstruação não vir. Coloquei na minha cabeça que o momento certo para mim ser mãe era quando os dois quisessem. E não só quando eu quisesse. Até porque eu jamais queria passar por uma experiência que meu esposo chegasse em mim e falasse assim, foi tu que quis ter filho, então tu se vira. Apesar que tudo o que ocorrer, eu vou ter minha responsabilidade. Mais uma vez, eu sei que filho não é fácil, não é todo mundo que aguenta a pressão. E as pessoas que eu conheço sempre me falam, depois do primeiro tu não vai querer ter o segundo. Tu vai ver, tu fala assim porque tu nunca teve um. Filho dos outros é bom demais. Meu esposo sempre falava, filho dos outros é bom demais. Tu pega aqui e quando tu cansar, tu vai lá e deixa entrega pra mãe. Tu não vai ficar com ele o tempo todo. Então, você pensa que filho é de um jeito, só que quando você tiver o seu, você vai ver que não é desse jeito. Então, assim, eu sempre tive a vontade, mesmo sabendo das dificuldades. Quero falar assim, eu sei que vai ter muita gente que vai falar assim, ela nem terminou a casa dela, ela não tá nem na casa dela ainda, e ela quer ter um filho. Como é que ela quer ter um filho se ela não tá nem na casa dela ainda? Como é que ela quer ter um filho se ela não tem um emprego? Eu quero dar ao meu filho o que eu não tive, a atenção que eu não tive, aquilo que me falta. Um filho para mim é uma falta, é uma falta. Eu sei que um filho é metade da gente. Assim, eu sei que vai ter muita gente que vai vir me julgar, como eu falei. E eu tô aqui dando minha cara a tapa, eu tô aqui pra tanto ouvir apoio, como ouvir crítica também. Eu tô aqui pra isso.
Eu já ouvi tanto da vida que vai ter coisa assim que vai me machucar, mas eu vou saber lidar com isso. Eu vou parar uma coisa da outra. Eu vou saber tirar ali o que é bom, que vai me fazer bem, do que não vai me acrescentar em nada. Eu vou saber. Mais uma vez, deixando bem claro, filho não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que... Na verdade, não é nem uma coisa, é uma pessoa que depende de você ali pro resto da vida. Enquanto você tiver vida, um filho vai ser sempre um filho seu. Então, eu quero passar por essa experiência. E agora, eu sei que eu entrego tudo nas mãos de Deus, sem medo nenhum. E quando tiver que vir, não é porque eu estou em reforma, não é porque eu não estou na minha casa, não é porque eu não tenho emprego, que eu vou colocar na minha cabeça que eu não tenho, que eu não posso ter um filho agora. Quando Deus dá um filho a gente, ele já tá ali planejando. Se você tiver que passar por dificuldade com ele, você vai passar. Você vai passar. É uma coisa que eu já tenho aqui na minha mente. Se eu tiver que passar dificuldades com meu filho, eu vou passar. Eu não pedi para nascer, eu não pedi. Mas também eu não digo assim, me arrependo da vida que eu tenho. Não, não vou me arrepender. Eu agradeço assim, primeiramente a Deus, porque minha mãe não queria me ter. Que justamente é um vídeo bem lá para frente. Minha mãe tentou me tirar e eu estou aqui, né? Eu estou viva. Eu vivi, em minha limitação de vida, eu não tive tudo bom e do melhor, mas também não estou reclamando da vida que eu tive. Porque isso me ajudou a ser quem eu sou hoje. Me ajudou a ter a cabeça que eu tenho hoje, a mente que me ajuda a pensar. Eu não terminei meus estudos, isso não quer dizer que eu não vou ser ninguém na vida. Isso aí só Deus sabe, entendeu? Só Deus sabe. Porque a gente tá aqui vivendo em propósito dele. E eu acredito que se eu tive que passar por isso, e se eu estou aqui para contar a minha história, é porque ele que quis. Quem sabe, né? A minha trajetória mude a partir do momento que muita gente fique sabendo da história que eu tive lá atrás. De tudo que eu passei. E não desisto. Porque não é fácil. Não é fácil. Minha mãe sofreu comigo. Eu não vou dizer que fui uma pessoa maravilhosa. Não vou dizer que eu sou uma pessoa maravilhosa. Porque eu não sou. Eu não sou daquelas pessoas de ficar calada. Se eu tiver certa, você vai me ouvir. Se eu tiver errada, eu ainda argumento. Mas se eu tiver errada, eu me calo. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça foi: a gente tá aqui, propósito de Deus. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. A gente não tá aqui para mais nada. A gente constrói a nossa vida para a gente deixar para o nosso filho. A gente tá trabalhando aqui para deixar para um filho da gente, mas a gente tem que ensinar ele a trabalhar. E se minha mãe não tivesse me feito passar por muita coisa que eu passei, eu não teria a mente que eu tenho hoje. Eu não saberia administrar nada na minha vida. Eu estaria totalmente dependente de alguém. Hoje eu falo, eu sinto falta da minha mãe. Eu sinto, como é que eu posso falar assim? Eu sinto falta da presença dela, de todos os dias ela ligar para mim e perguntar como é que eu tô. E não pelo fato da ajuda, dela me ajudar. Eu sinto falta dela por isso. Não é pelo fato, eu tava passando por necessidade e ela tava ali me ajudando e ela morreu. E agora, como é que eu vou me virar? Não, ela me fez uma mulher, me deixou sabendo das coisas que ela aprendeu. Ela ensinou pra mim como trabalhar com venda, como tirar dinheiro daquilo ali. Como fazer render aquele dinheiro. Então, assim, quando eu precisava da ajuda dela, ela me ajudava. Minha reforma aqui só começou por ela. Porque foi ela que, no mês de janeiro, a gente passou por umas dificuldades aqui na casa. Que quando chovia, a água
entrava mais gente de casa do que fora. A água que estava fora acabava entrando para dentro de casa, porque chovia demais, acabava alagando o quintal e a água do quintal entrava para dentro de casa. Então, já na casa já tinha goteira, a água da goteira entrava dentro de casa e entrava água do lado de fora. E ela falou assim, nega, que ela me chama, todo mundo aqui me chama de nega, como todo mundo sabe. Ela falou assim, vamos reformar essa casa, pelo menos você fica num canto melhor. E eu vou falar com seu irmão pra gente comprar a casa aqui. Pra mim, antes, eu não sei se ela já sabia disso. Eu acho que Deus já estava tocando no coração dela. Pra mim deixar você no seu canto e ninguém mexer com você. Porque no dia que Deus lembrar de mim, você vai estar no seu canto e ninguém vai tirar você de lá. E eu falei assim, tudo bem. Ela falou com meu irmão e meu irmão concordou em vender o terreno lá e ela ficar só com uma casa. E nessa parte ele falou assim, eu quero só tanto e o resto a senhora pode fazer o que quiser. E ela falou, tá certo. Só que a gente nunca sabe dos planos de Deus. Deus levou ela, antes dela fazer isso, mas já tinha comprado um milhete de tijolo e 10 sacos de cimento para começar. E ela ia falar com meu pai, que meu pai é pedreiro, para me ajudar a subir a casa e cobrir, né? E assim, hoje eu tô vendo que filho a gente deixa, é a única coisa que a gente deixa. A gente constrói as outras coisas aqui, como ela construiu, para deixar para eles mesmos. Então, o que eu tô construindo hoje vai ser dele. Por mais que venha dela, veio dela. O que eu tenho hoje vem dela. Não vem de outra pessoa. Eu tô construindo, tô reformando aqui, mérito meu. E de Deus. Deus está me dando com que eu terminar o que ela começou. Então, assim, vai ter muita gente que vai me julgar. Eu comecei a tomar ciclo 21. De novo. Em 2016 eu pesava 59 quilos. E quando foi em 2018, de 2016 para 2018, que foi 3 anos que eu fiquei sem menstruar, achando que estava muito bem, que era só por causa do cisto, e não sabia o que era que estava acontecendo, eu estava achando que estava engordando pelo fato de eu ter casado, de estar morando junto. Todo mundo fala, casou, engordou. Não era por isso. Eu tava com outros problemas e nem sabia. E quando eu descobri que eu tava engordando, principalmente pelo fato de eu não estar menstruando, eu comecei a tomar anticoncepcional para induzir a menstruação vir com metformina. O metformina, ele estava fazendo com que, ajudando ali, auxiliando o anticoncepcional, estava acumulando. Ao invés de jogar fora, tudo, o que não servia estava ficando. Então eu saí dos 59 quilos para 80 quilos. No caso, o pico ali que eu cheguei foi 86 quilos. Eu fiquei pesando 86 quilos, mas por problemas de saúde. E assim, nessa semana eu tô vendo que eu tô começando a inchar novamente. Eu não sei se dá pra vocês verem aqui. Mas eu tô bem... Eu comecei a tomar o ciclo 21 de novo. Quinta-feira agora faz 21 dias que eu estou tomando o ciclo 21. E quando eu comecei a tomar, eu não sei se é normal, eu não sei. Eu sei que eu vou continuar tomando. Se é pra mim engravidar e eu tenho que fazer um esforço, eu vou continuar tomando. Eu comecei a sentir muita dor. E é uma dor assim que não é direto. Até porque se fosse direto eu não aguentava. Eu não estava aqui falando com vocês. É uma dor que ela vem e vai. E não é sempre. É sempre no comecinho da noite. Quando começa a noite ali pra madrugada, eu sempre pioro. É os piores horários que eu tenho para sentir dor. Que é no ovário direito. É uma dor que eu não consigo me mexer. Eu fecho os olhos e fico ali sentindo aquela dor ali por 10 a 15 segundos.
Mas é uma dor que quando ela passa, você fica sentindo ali como se fosse machucado. E passa uns 10 minutos, aí eu sinto aliviar. Não sinto doer mais, mas se eu apertar, eu sinto doer. Então, assim, não sei se foi por causa do ciclo 21. Até porque eu comecei a sentir depois que eu tomei o ciclo 21. E possa ser que seja por causa do cisto. Que eu tô esperando terminar. E quando for a próxima semana, eu venho aqui falar pra vocês se passou ou se não passou. E assim, pra finalizar esse assunto aqui nesse primeiro vídeo, eu vou falar pra vocês assim. Tá sendo muito difícil pra mim. Tô sentindo muita dor, de verdade. Eu tava planejando em fazer alguns tipos de vídeo. E por causa disso, eu não consegui fazer o que eu tava querendo fazer. E por outras coisas também. E que eu acredito que quando eu parar de tomar, dar a pausa dos 7 dias, eu acredito que vai melhorar. Eu tava planejando falar mais pra frente, mais organizadamente sobre esse assunto, mas nada na vida da gente é como a gente quer. É sempre propósito de Deus. Então, se eu comecei a sentir essas dores agora que me impediram de fazer algumas coisas que eu tava pensando em fazer, é porque esse era o momento de eu falar. E quem sabe, quando eu der a pausa do ciclo 21, daqui a 3 meses, eu não engravide. Então, assim, né? Fé em Deus, que uma hora, minha hora vai chegar. Eu ainda vou vir aqui contar pra vocês que eu realizei um dos meus sonhos, porque não é só um. E tenho certeza que muita gente vai se alegrar comigo. Porque minhas amigas, para quem eu converso, quem eu tenho mais intimidade assim, eu sempre falo o quanto que eu sonho com esse dia. E graças a Deus, hoje em dia não é um sonho só meu. Não é. É um sonho que meu esposo também tem, de construir uma família comigo. E eu agradeço muito a Deus por eu não estar nessa batalha só. Por ele, sabe, sentir cada vez que eu chegava para ele e falava, minha menstruação não veio. E ele falava, será que tu tá? E às vezes ele afirmava tanto que eu tava, que eu tinha tanto medo de acreditar e não estar como sempre, nunca estava. E acabar me decepcionando. Então eu nunca acreditei que eu estava. E assim, o vídeo foi esse. Eu queria só falar mesmo um pouco sobre o assunto. Falar pra vocês que eu não tô bem nessa semana agora. Não estou bem. Esperando terminar os 3 meses e esperar dar uma pausa de 2 meses. No caso, no total são 5 meses. Quando fizer 5 meses, no 5º mês, que no caso vai ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quando for em junho, se eu não estiver grávida, eu vou fazer uma ultrassom transvaginal para saber se diminuiu o cisto ou se aumentou e se eu vou ter que fazer outro tipo de tratamento. Porque, como eu falei, não é só cisto. Não é só cisto que eu tenho. Eu tenho que procurar saber as outras coisas também. Se eu vou ter que tomar algum tipo de hormônio, não sei. Bom, gente, e chegando ao final desse vídeo, eu quero pedir para que vocês me ajudem no compartilhamento. Vocês compartilhem muito esse vídeo, porque vai me ajudar demais. Deixem um like, se inscrevam mais uma vez se você for novo aqui no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.